Examinando as Escrituras, continuamos no livro dos Salmos, capítulo 22. Agora leremos a partir do versículo de número 4. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livraste. A ti clamaram e se livraram, confiaram em ti e não foram confundidos. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Confiou no Senhor? Livre-o ele, salve-o, pois nele tem prazer. Nós temos aqui um versículo, o último que nós lemos, o versículo de número 8, que foi mencionado durante a crucificação de Jesus, assim como o versículo 1 do Salmo 22, o versículo 8 também foi mencionado em Mateus 27, 43. Os homens, as pessoas passavam por Jesus na cruz e balançavam a cabeça, meneavam, afrouxavam os lábios, se sentiam confiantes, se sentiam muito à vontade para dizer a Jesus o que Davi mencionou no Salmo 22:8. Confiou no Senhor, livre-o ele, salve-o, pois nele tem prazer. Então, uma questão que em muitos momentos nas Escrituras são também confrontados. Aquela pessoa que, ao invés de confiar em carros, em cavalos, no dinheiro, em bens materiais e em associações com os homens para se fortalecer, para ganhar crédito, para permanecer vivendo bem no meio da sociedade, existem alguns que se aventuram a ter uma vida de fé, uma vida confiando em Deus, como Jesus teve e acabou rejeitado por todos, já que ele não se associou nem com os sacerdotes, nem com os romanos, nem com nenhuma outra força, nenhum grupo. Por exemplo, como Judas se uniu a um certo grupo, aos sicários que se uniam em nome de uma revolução em Israel, e nem mesmo como o criminoso Barrabás, que era também de um grupo de salteadores, de assassinos, que também trabalhava por uma espécie de revolução contra os romanos. Jesus não, Jesus ficou sozinho. Jesus terminou sozinho, pelo seu grau, seu nível de confiança em Deus. Nem mesmo os seus discípulos tinham algum tipo de promessa, de compromisso para continuar com Cristo, ele sendo preso, ele estando ali crucificado, já condenado à morte. Nenhum dos seus discípulos permaneceu com ele. Então isso mostra que ele realmente confiou em Deus, colocou toda a sua confiança em Deus. Então a razão da sua vitória, dele ser ressuscitado, vencer a morte, vencer o inferno, vencer o diabo, tão grande vitória, é porque ele confiou em Deus. Confiou no Senhor, livre-o ele. Sim, exatamente, essa é uma palavra profética que eles estavam proferindo. A partir daquele momento em que ele foi rejeitado por todos, ele demonstrou que realmente ele colocou toda a sua confiança em Deus, no Senhor. E o Senhor foi com ele. Por isso ele foi o primogênito dentre os mortos. Ele foi o primeiro a vencer a morte. Nós agora vencemos a morte, vencemos o diabo, vencemos o inferno, porque Cristo está conosco. O Espírito Santo já foi derramado, habita em nós e nos dá essa vitória plena. Somos mais do que vencedores. Mas o primeiro a vencer foi Cristo. Por quê? Justamente por essa palavra profética. Ele confiou no Senhor. Mas em que nível? No nível total, no nível máximo. Quando Deus determinou do céu esta visão, esta declaração, esta sentença
de que Jesus realmente entregou a sua vida na cruz, porque confiou no Senhor e foi fiel até a morte de cruz, então que o Senhor o livre, salve-o, pois nele tem prazer. Essa se tornou a palavra sentença, que já estava aqui profetizada. Então, uma palavra tremenda, uma palavra de vitória, de confiança no Senhor. Podemos dizer, quanto mais você vai confiando, vai aprendendo a confiar em Deus, mais vitórias você vai experimentar, porque o Senhor é quem te dá vitória. É o Senhor quem dá as maiores vitórias, as maiores lutas e batalhas da vida. Somente quem confia no Senhor receberá. Somente Deus pode dar vitórias, por exemplo, contra a morte. Ele é o que vence a morte. Ele vence o mundo. Jesus venceu o mundo. Então, quem confia no Senhor, vence o mundo, vence a morte, vence o mal, recebe o batismo com o Espírito Santo e é mais do que vencedor em Cristo. Então, veja que interessante a palavra profética se cumprindo em Cristo exatamente como está, embora olhando na carne, em um sentido material, ele estivesse perdendo, ele perdeu a vida, ele morreu por nós, mas ele perdeu apenas por 3 dias, a vida na carne. Ele realmente morreu. Cristo viveu e morreu por nós na cruz. Porém, o Pai, o Senhor, o ressuscitou, deu vitória, porque ele confiou no Senhor. O Senhor o livrou e o salvou. Ele deu um lugar, lhe deu um nome que é sobre todo nome. E ao Jesus receber do Pai, ao entrar nos céus, diante do trono de Deus, receber do Pai essa autoridade para reinar, este poder, esta unção, este dom, esta graça, Jesus recebeu tudo e nos deu, nos dá tudo que ele recebe do Pai. Ele nos dá a graça, o dom, o batismo com o Espírito Santo, o poder, a herança. Porque ele decidiu que tudo que ele recebesse no céu, ele estaria compartilhando com os que crescem no seu nome e o seguissem por onde quer que ele fosse, os que realizassem a sua obra, os que vivessem como ele viveu. Então, o primeiro sinal de que Jesus entrou no céu é o derramamento do Espírito Santo. Ele já foi recebido na glória, então ele já derramou este Espírito. Foi a pregação de Pedro, dizendo que foi exatamente isso que aconteceu. Disse, esperar e ficar em Jerusalém. E eles já sabiam que assim que transcorresse o momento lá no céu da coroação de Cristo, ele recebesse já do Pai o poder, a sua herança, tudo o que Isaías disse, ele veria o que lhe estava preparado e se alegraria com a vitória. Assim que ele recebeu, ele derramou o Espírito Santo para falar, cheguei, estou aqui, já estou reinando e vocês já são co-participantes comigo deste reino pelo selo da promessa, por esta unção, por esta bênção que é o batismo com o Espírito Santo, que nos dá este prazer. Salve-o, pois nele tem prazer. Então realmente temos vivido, foi a promessa de que realmente Jesus recebeu a coroa da glória, foi coroado, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele é o que batiza com o Espírito Santo de Deus. Ele é que envia o Espírito Santo do céu, fazendo esta ligação da terra agora com o céu, do céu com a terra. O Espírito Santo nos revela as coisas de Deus, nos revela a palavra de Deus, nos dá esta unção, esta sabedoria, esta força para desenvolvermos as Escrituras, interpretarmos, lermos, falarmos, então, da vida eterna. Pois esta salvação, este livramento que o Senhor nos dá é a vida eterna, é a vitória final, é vencer a morte, o último inimigo. Então, todas essas palavras que foram ditas, nós acabamos de ler aqui sobre Cristo, elas se cumpriram de uma forma gloriosa, maravilhosa ali na cruz, na ressurreição, na vitória de Jesus. Ele entrou nos céus,
foi recebido na glória, Ele reina, Ele está à direita do Pai, Ele está conosco e Ele fala conosco. Nós temos intimidade, temos comunhão com Ele através do Espírito Santo da promessa. Então vamos orar, vamos agradecer a Deus pela vitória. Essa vitória chega até você por esta palavra. Receba a bênção, a cura no seu corpo, a cura na sua alma, a cura total, a bênção de Deus, a vida, a renovação da vida, a salvação, a vida eterna em Cristo. Senhor Deus, em nome de Jesus, o Cristo, nós a Ti clamamos agora pela bênção, pela vitória, pela salvação, Senhor, desta vida, que tem o Seu nome escrito no livro da vida, seja redimido, resgatado, tenha uma nova vida, um novo nascimento, um novo coração, e que receba o batismo com o Espírito Santo para viver a vida que Te agrada, ó Deus, pois este é o Teu propósito. Para isso fomos criados, Senhor, para Te agradar, para Te louvar, para Te adorar, para cantar louvores e viver para a glória do Teu nome. Abençoa esta família e juntamente com essa família abençoa, Senhor, todas as famílias da terra, em todas as nações, sejam abençoados também com vida, com salvação, com paz, com alegria, com a verdadeira felicidade. Nós oramos, ó Deus, te pedindo com amor por essas vidas, Pai, concede mesmo, Pai, abençoa de verdade, abençoa mesmo, Senhor, dá vitória, nós te pedimos, nós intercedemos, em nome de Jesus, o Cristo. Amém. E que Deus te abençoe eternamente.